Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Essa matéria tá no coluna do Fla.com. Com o Ceni, Flamengo tem artilharia coletiva e reduz dependências no ataque, né? Ou seja, não depende somente de um. E aí aqui diz no texto o seguinte, o triunfo no Nilton Santos, além de espantar parcialmente a crise que pairava a Gávea, deixou o técnico Rogério Ceni respirar. Com tempo para trabalhar, o treinador deve impor ainda mais seu estilo de jogo e, aos poucos, ir acertando os problemas do mais querido. Um fato curioso sobre o trabalho é que o ataque não está mais sobrecarregado a marcar gols, visto que novas peças estão aparecendo, principalmente no meio-campo. Aí daqui a pouco eu leio mais, mas tipo assim, Túlio, você não está mais sobrecarregado a comentar, né? Não precisa comentar, o ataque não precisa do Flamengo, não precisa mais fazer gols. Vou começando aqui com você, Paulinho, o que você acha disso, de que o Flamengo não depende mais de um? Eu vejo que, na minha avaliação, o Flamengo de 2019 já não dependia só de um. A gente, quando o Gabigol não decidia, a gente tinha o Bruno Henrique decidindo, inclusive rei dos clássicos, rei da América, a Arrascaeta decidiu os jogos, Everton Ribeiro, né? A gente teve uma série de protagonistas, a gente não dependia somente de um, apesar muitas vezes a gente, como torcedor, ter esperança muito no Gabigol. O que você acha disso aqui? E rapidinho, só passar aqui, confira os artilheiros da era Ceni. Bruno Henrique com 2 gols, Gabigol com 2 gols, Everton Ribeiro 1 gol, Arrascaeta 1 gol, Ilharão 1 gol e René 1 gol. Eu acho que nessa situação que o Flamengo se encontra, cada vez mais dependente de um ataque fulminante. Porque o que acontece? A gente debatia, né, no comecinho, um Flamengo que fazia muitos gols e tomava muitos gols. Mas você vê um Everton Ribeiro que ainda não voltou da seleção. Você vê... no todo, funciona. O esquema tem que estar todo mundo bem. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta precisam estar bem para poder chegar, mas eu ainda vejo o Flamengo muito dependente de uma peça lá na frente. Tipo assim, a gente sem o Gabigol e sem o Pedro, aqueles jogos que a gente jogou sem os dois, a gente viu como que faz falta. Por exemplo, o Bruno Henrique assumir esse protagonismo, né, parar de perder gols, aí essa não, mas aí com o Vitinho... Só para fazer o contraponto, fazer falta, tipo assim, a gente perdeu o Isla vai fazer falta. Mas essa questão que está colocando aqui é de que é como se você não dependesse do ataque, que é justamente o setor que você tem que fazer gols, né? A gente viu no último jogo, claro, o Everton Ribeiro foi lá e fez. Mas isso eu acho que depende, sim. Eu acho que isso já acontecia no passado. A gente teve jogos em que o Arrascaeta fez gol, em que o Bruno Henrique decidiu, né? E o Gabigol nem se fala, né? Mas não dependia exclusivamente, só para querer fazer essa observação. Pode continuar. Não, sim, não depende exclusivamente do ataque, mas eu tô dizendo assim, no momento atual, depende. Porque você tem um Flamengo que agora está começando a ajustar o sistema defensivo. Se você considerar o momento atual de um time que toma 900 gols, você depende do ataque muito bem. Porque você tem que fazer 1000. Não, eu acho que depende do ataque. Aqui a matéria está dizendo é isso que eu tô dizendo, verdade, depende. Né, eu acho que depende, sim. Depende muito. É isso que eu tô querendo dizer, depende muito. Porque você vive um momento em que peças fundamentais não estão, entre aspas, decidindo sozinhas. Sim. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, o que eu tô querendo dizer de faz falta é que, tipo assim, quando a gente jogou sem Gabigol e sem Pedro, a gente viu como depende. Porque aí falta um que assuma esse protagonismo, considerando toda a fase que o Flamengo vive agora. Então, acho que depende, e depende muito. Não é pouco, não, é muito. De caras como o Gabigol, de caras como o Pedro estarem tinindo, estarem bem, estarem ao ponto de entrar e resolver a partida, entendeu? Eu acho que depende muito. Eu vou continuar lendo aqui mais um pedaço do texto e vou passar pro Nazário. E um dado interessante que, inclusive, traz aqui no texto, que o Pedro, que é o artilheiro do Flamengo na temporada, ainda não marcou gols com o Rogério Ceni. Aqui fala o texto. Como mencionado, os atacantes não estão mais tão sobrecarregados como em outros momentos da temporada. Isso se reflete na artilharia do Flamengo no ano no qual Pedro, Bruno Henrique e Gabigol despontam do restante da equipe em mais de 10 gols cada. Para não deixar dúvida do quanto o esquema está mudado,
o principal artilheiro do mais querido em 2020 não marcou sob o comando... Cadê, pô? Me sacaneou aqui agora o site. Não, sob o comando de Rogério Ceni, apesar de só ter disputado 2 compromissos. Esse parágrafo me deixou preocupado, o Nazário. E você? Pois é, eu estava até dando uma olhada aqui. O Flamengo fez 38 gols no Campeonato Brasileiro. Dos 38, 10 foram do Pedro. O Everton Ribeiro marcou 6. O Arrascaeta marcou 4. O Bruno Henrique, 5 e o Gabigol, 5. Então, assim, eu não consigo enxergar muito essa não dependência do ataque. E aí tem essa lista aí da era Rogério Ceni, embora tenha sido 2 compromissos. E é lamentável, para não dizer triste, para não dizer preocupante, a gente vê um time que o ano passado sobrou. Hoje a gente está olhando e contabilizando 38 gols no Campeonato Brasileiro, que vão falar, mas teve Covid. Teve Covid. O único que a gente está vendo aí que teve menos chances foi o Gabigol. E ainda assim, jogando menos que o Bruno Henrique, ele tem o mesmo número de gols, 5. O Bruno Henrique, a gente está aguardando ele pegar, né? Igual o carro a álcool na década de 80, que você de manhã virava... E não pega. O Nazário hoje tá avião com turbulência. Tá inspirado. Carro, tá inspirado. Então, assim, o Bruno Henrique, adoro o Bruno Henrique, acho que é o senhor dos clássicos, a gente deposita todas a confiança nele, mas o Bruno Henrique tá um Chevette 78 a álcool, irmão, de manhã, não tá pegando. E eu não sei se eu estou enganado, mas a gente está na primeira quinzena de dezembro, o ano está acabando. E aí, no Brasileiro, eu me lembro que eu já passei por isso. O Túlio já deve ter passado também, que teve época que o Flamengo estava, brigando e a gente, não, calma, faltam 15 jogos. Meu irmão, 15 jogos e no outro era pancada, no outro era empate. Aí no outro a gente ganhava, mas quem estava na frente ganhava também. E a gente, não, calma, falta um pouco. Não falta um pouco, não, irmão. Tá complicado. Tá faltando um pouquinho só. 2 meses e meio. 2 meses e meio para acabar a brincadeira. 15, 16 jogos. E isso é um sprint, é um espaço muito pequeno, é um espaço que está ficando curto para o sprint final. E como é que a gente ganhou o campeonato de 2019? Começou com o Abel, aquela brincadeira toda, Copa América, para tudo, coisa e tal. Aí veio o Português, a gente começou, tomou um pau do Bahia, depois equilibrou, vai daqui, vai dali, foi indo. E a gente, cada jogo era uma surpresa positiva. A gente foi conquistando 3 pontos. Quando empatava, né? Não foi ruim, mas vamos lá, empatava, a galera tropeçava e foi indo, e a gente foi subindo a escada. E a gente não está vendo, a gente está vendo subir um degrau, cai 3, aí sobe mais umzinho, cai 2, e aí a galera que está do teu lado está subindo 3, você subiu 1, e a gente está vendo que, Nazário, mas mudou de técnico. Pois é. O que a gente vem falando desde lá de trás, de janeiro, que o que precisa um clube grande, um clube com pensamento de internacionalização da sua marca, um clube que vai lá no mercado europeu e pensa jogador A, jogador B, procura técnico, precisa de planejamento. Titio ensinou isso para o Nazário há muito tempo atrás. Planejamento, estrutura, tudo bonitinho, organograma, olha, a gente precisa disso, a nossa meta é essa, mas a gente está vendo um Flamengo... Meu irmão, que falta faz uma comissão permanente, hein? Toda vez eu falo isso aqui, eu chego a ficar sendo chata, cansativa de bater nessa tecla. Mas que falta faz uma comissão permanente. E isso fica cada dia mais claro, porque Jorge Jesus foi embora. Paulo, não deixou terra arrasada. Deixou, porque fica cada vez... A cada coisa que acontece, e aí incluindo tudo, tá, Nazário? Te cortando rapidinho. Diretoria, tudo. Tô falando de tudo. O Flamengo como um todo. Diretoria, tudo. Fica cada coisa que acontece fica maior para mim o feito do Jorge Jesus.
Parece que o cara chegou, ele era dirigente, ele era preparador, ele era técnico, ele era um pouco jogador, ele era Mas ele ele era tudo. Mesmo. Ele blindou, Entendeu? O departamento JJ, ele inteiro. era tudo. Então, se ele foi terra arrasada sim. E que falta faz um planejamento de ter uma comissão permanente. E isso é uma coisa que eu venho falando, que devia estar sendo planejado já para a próxima temporada. Que já vai começar daqui a 3 meses e meio. Porque acaba esse ano. Até porque sabemos, vamos ser outra. sinceros, a passagem do Rogério no Flamengo vai ser curta. Né? Vai ser curta. Inclusive, pode falar, Nazário. O que mais me espanta é, por exemplo, eu fiquei com muita vergonha quando o português olhou e falou assim: pô, esse gramado aqui é uma merda, meu irmão. Tem que melhorar isso aqui, cara. Olha só, eu quero um carrinho para botar aqui, para explicar, eu preciso melhorar a história aqui, eu preciso melhorar a estrutura. E, sinceramente, se a gente tem um clube igual o Flamengo, que tem toda aquela estrutura, né? Pô, tem um cara que pensa na iluminação, tem um cara que pensa na alimentação, tem um cara que pensa no refeitório, tem um cara que pensa no quarto. Porra, que maravilha, o cara que enche a bola, tem um que bota a rede. Mas ninguém pensou no gramado? Como assim, cara? Não tem ninguém para olhar isso? Não tem ninguém no Flamengo, algum setor, sei lá, podia inventar um setor, tantos setores são inventados, né? O Túlio conhece bem os setores que são povoados no clube de regata. Se tiver, se cria. Não é, cara? É um negócio... Tem sala que parece que é o Ghostbuster, né, maluco? Tu abre a porta, porra, aparece um monte de fantasminha, coisa e tal. Pô, será que não tem um boneco para falar assim, irmão, olha só, você vai ficar... Preste atenção, você vai sentar num banquinho aqui, você vai ficar aqui atrás do gol, entre o gol e a bandeirinha de córner. A sua função vai ficar olhando para o gramado. Se, de repente, tiver tudo assim, lineado, e aparecer uma pontinha assim, ó, você vai lá com a tesourinha e vai fazer assim, ó. Você vai só ficar com a tesourinha, irmão. Você vai pegar... Como é que é o nome daquele cara que fica na obra com aquele bagulhinho assim do olhinho? Tacógrafo, não é isso? É, tacógrafo. Você vai pegar um tacógrafo, vai botar na altura do gramado, irmão, e vai tirar ali a posição, vai olhar tudo. Aí depois você vai andar com muito cuidado, vai botar a patinha assim para ver onde tem buraco, onde não tem. A sua função é essa, tá bom, querido? Você não precisa fazer mais nada. Se chover, se fizer, não olha para ninguém. Eu que estou mandando, você que vai fazer aí, tá bom? Beleza? Então, o cara chega, aí bota um relógio de ponto. Eu me lembro que a mídia, meu Deus, que absurdo! O cara botou um relógio de ponto, blá, blá, blá. Aí o cara correu com a galera, isso é palhaçada, ele está correndo só no primeiro dia, está fazendo graça. E não foi absolutamente nada aproveitado. O cara foi embora. Ninguém sabe qual foi a metodologia que o cara usou para a preparação física dos caras. Acabou. O cara foi embora, meteu a pasta embaixo do braço e, ó, vazou. Parecia até a operação da Polícia Federal que leva os computadores, leva aquela paradinha. Como é o nome daquele negocinho que eu esqueço o nome também? O cara, o pendrive. O cara levou o computador, levou o pendrive, levou a porra toda, irmão. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Aí chega o cara, como é que ele treinava? Pô, irmão, ele mandava ficar correndo aí em volta do campo. Qual era o exercício? Sei lá qual era o exercício. Tem alguma coisa anotada? Não tem nada. O cara foi embora, deixou só a parede, parceiro. E aí é lamentável um clube do tamanho do Flamengo, com o potencial do Flamengo, com a visibilidade do Flamengo, ficar refém desse tipo de coisa, cara. É muito amadorismo, pelo amor de Deus. Aqui a galera tá falando que não é, que a gente falou tacógrafo, né? Tacógrafo, na verdade, é aquele dos caminhões, é topógrafo, colocou aqui o Topógrafo, muito obrigado. Diego Borges, corrigindo aí, a gente vai corrigindo. Vou fazer uma pergunta aqui rápida para vocês me responderem. Podemos, ou seja, isso não tá no coletivo. Paula, podemos confiar no trabalho do Rogério Ceni? Não. Para mim, ainda não. E para você, Nazário? Olha não, é sim ou não? Sem fugir da raia. Quer lembrar daquele comercial do Cano, doutor? Para mim, até agora não mostrou. Eu estou torcendo muito para ele, estou sendo sincero, estou torcendo muito para ele, mas até agora, para mim, não mostrou. Tudo bem, é um curto espaço de tempo, o cara chegou no meio da fogueira, falta de planejamento. Exatamente. Mas até agora, de tudo que a gente está vendo, por exemplo, insistir no Gustavo Henrique,
Não concordo. René na lateral direita? Colocar na lateral direita um jogador que não é do ofício, o cara tem que perder tempo e ajeitar o corpo para tocar de caneta esquerda. Não consigo entender tendo o Ramon. Se a gente tivesse, por exemplo, o Rodinei ainda no banco, pô, beleza, o cara não confia no Rodinei. Mas, pô, irmão, Mateuzinho, na esquerda tem o Ramon, a Natan, o próprio Otávio, cara. O Otávio entrou e jogou bem. Pô, tem o Noga. E aí a gente começa a ver isso, pô, irmão, não estou conseguindo entender. Mas vamos dar tempo ao tempo. É muito cedo, né? É muito prematuro. Vamos ver. Mas a mim, por enquanto, não deu recado.